Olá família, graça e paz, abençoadas com todas as sortes de bênçãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento? Obrigado a vocês aí que têm apoiado aqui o nosso canal, que têm compartilhado essas mensagens. Você que tem deixado aí teu like, você que tem aí deixado o teu comentário, isso é muito bom, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva aí, por favor. Esse é o nosso canal oficial, Elson Jesus /MGV. Todos os dias às 19 horas, ou nós temos uma mensagem aqui ao vivo, ou nós deixamos uma mensagem aí rolando, gravada, para vocês desfrutarem do conhecimento da graça de Deus. Eu serei breve nessa reflexão, mas eu quero chamar a tua atenção, preste muita atenção para aquilo que você irá ouvir. É certo que nós já falamos em outras mensagens, mas eu quero especificar aqui este tema. As duas mensagens da graça e o seu propósito eterno. As duas mensagens da graça, ou as duas mensagens contidas no Evangelho e o seu propósito eterno. O Evangelho de Cristo, do Cristo ressuscitado, ou a mensagem da graça de Deus, ele tem duas mensagens em uma. Como assim, irmão Elson? A primeira mensagem da graça, a primeira informação da graça, a primeira boa notícia da graça, a primeira boa nova da graça que nós temos é que Jesus de Nazaré, a graça revela isso, Jesus de Nazaré, ele não morreu pelos meus nem pelos teus pecados, porque Jesus morreu para resgatar, para remir aqueles que estavam debaixo da transgressão da lei, porque o pecado ali era justamente a transgressão da lei. Olha o que está escrito, por favor, em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Olha lá, Hebreus 9, versículo 15 diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento, ou seja, da nova aliança, ou seja, da graça. Ele é mediador da graça, ou de um novo testamento, de uma nova aliança, de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados daquele primeiro testamento, os escolhidos daquele primeiro testamento, os chamados, olha lá, recebam a promessa da herança eterna. Então, Jesus de Nazaré, ao morrer na cruz, ele estabeleceu no seu sangue o pacto da graça, a nova e eterna aliança. Mas ao derramar aquele sangue, ele chamou ali aqueles que estavam vivendo debaixo da transgressão da lei, vivendo em um ministério de condenação e morte, vivendo debaixo da lei de Moisés. O texto é claríssimo, nem precisa entrar no contexto. É o 15. E por isso é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, ou seja, da graça, para que, intervindo a sua morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, a graça de Deus anuncia estas verdades, ou esta verdade, que Jesus morreu para tirar o pecado que havia sobre o seu povo. E o pecado aqui no contexto era justamente a transgressão da lei, porque aquele povo, os judeus, estavam debaixo de um ministério de condenação e morte. Então, esta é a primeira mensagem impactante do Evangelho da Graça, que Jesus não morreu por mim e por você hoje, ou por mim e por você que não somos de origem judaica ou judeus. Nós não somos judeus. Nós estávamos inseridos entre os gentios. Hoje não, porque depois desta graça estabelecida, depois desta graça consumada, não há nem gentil e nem judeu, porque não existe mais diante de Deus circuncisão ou incircuncisão, né? Lei ou graça, servo ou escravo. Todos os filhos, eles estão no mesmo nível
no mesmo patamar de glória para com o Pai, tá bom? Mas a graça de Deus nos traz esta informação. Agora a minha pergunta é, será que todo mundo na face da terra, no sistema religioso, já tem esta informação? Não. Já conhece essas verdades? Não. Então é necessário, existe um propósito na graça e este propósito precisa ser levado adiante. É necessário em todos os nossos dias, em todas as gerações presente e futura, é necessário que venhamos pregar o Evangelho da graça de Deus. Não caiam nesta conversa de que a graça acabou e de que não precisamos mais falar do Evangelho da graça. Existem aí uns faladores vãos que estão contaminando a mente do povo de Deus, desse povo que já foi liberto mediante o Evangelho da graça. Quer dizer, eles mesmos que se libertaram de um sistema religioso corrupto, me ouvindo, né? Como eu ouvi outros também, ouvindo a mensagem da graça, hoje estão dizendo que é desnecessário falar da graça de Deus, porque isso não se aplica a nós. Não se aplica em que sentido? No sentido histórico, mas no sentido revelação. Aplica ou não aplica? Claro que se aplica, porque te libertou, está libertando muitas vidas e está trazendo paz em nossos corações e, por certo, irá levar essa paz nas mentes de muitos filhos de Deus, de milhares e milhares de filhos de Deus que estão no sistema religioso ou que irão passar pelo sistema religioso. E só essa graça maravilhosa, só essa mensagem, ela tem o poder de restaurar a mente e libertar aquelas mentes que foram ou serão escravizadas pelo sistema religioso tradicional. Amém, abençoados? Quem está compreendendo a linha de raciocínio? O porquê a graça ela é uma mensagem que deve ser propagada. Embora entendamos os seus propósitos, mas está dentro do propósito continuar anunciando, e é isso que nós vamos mostrar, para que tantas quantas forem as gerações futuras venham a obter também essas informações. Olha outro texto bem interessante, está em Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante, bem como aqui em Hebreus 9:15, Gálatas 4 também basicamente vai falar a mesma coisa. Gálatas capítulo 4, versículo 2 em diante, diz assim, olha lá, versículo 3 em diante. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Plenitude do tempo foi quando Jesus nasceu, veio para cumprir o propósito. 4. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha a revelação no versículo 5. Para remir ou resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Quem aqui recebeu a adoção de filho? Foi você que aceitou Jesus? Fui eu, irmão Elcio? Não, nós não recebemos a adoção de filho. Quem recebeu a adoção de filho foram aqueles que saíram debaixo da lei de Moisés, debaixo do primeiro pacto. Então Jesus de Nazaré morreu, no seu sangue ele estabeleceu um pacto, uma nova e eterna aliança chamada graça de Deus, e este pacto resgatou aqueles que estavam debaixo do primeiro pacto, onde havia transgressão, onde havia morte, onde havia trevas. Ele resgatou aquele povo que estava debaixo do primeiro pacto, ele resgatou aquele povo que estava vivendo o ministério de condenação e morte, ele resgatou aquele povo que estava vivendo como menino debaixo de servidão dos primeiros rudimentos, e ele adotou como filho. Então Jesus adotou aquele povo, aqueles eleitos do primeiro pacto como filho. E nós fomos adotados por Jesus? Não, porque quando nós nascemos, nós já nascemos depois do juízo do ano 70, já nascemos totalmente aperfeiçoado, ligado no Pai, totalmente unido ao Eterno, unido ao Criador. Nós já nascemos totalmente dentro desse contexto de reino eterno, nós já nascemos totalmente dentro deste conceito de que todas
as coisas já voltou para o Pai. Agora, isso me impede de continuar anunciando essas verdades? Porque nós estamos no reino eterno, porque nós nascemos totalmente aperfeiçoados, porque nós não precisamos de salvação eterna, porque nós não precisamos daqueles primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Isso me impede de anunciar o fundamento e esta base que foi colocada, apresentada por Paulo? De jeito nenhum. Porque se eu não apresentar esta base, se eu não apresentar este fundamento, se eu não voltar lá na origem, né, no início, para mostrar como que aconteceu isso, como que Cristo estabeleceu isso, como que Paulo fundamentou isso, como os irmãos foram edificados em cima disso, como é que nós vamos entender hoje que nós não fazemos parte deste conceito ou deste contexto em que Paulo estava se referindo? Então preste muita atenção. 4. Mas vinda a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então alguns vão dizer, tá vendo, irmão? Então ele veio para remir os que estavam debaixo da lei. Então, como eu nunca estive debaixo da lei, Jesus não veio me remir. Claro, Jesus não veio me remir. Eu não estava debaixo da lei. Ah, irmão, como você leu lá em Hebreus 9:15, ele foi mediador de um novo testamento para aqueles que estavam vivendo transgredindo, estavam em pecado lá no primeiro pacto. Como eu não transgredi a lei, porque eu não recebi a lei, eu não sou judeu, então ele não estabeleceu um novo testamento para mim, ele estabeleceu um novo testamento para os judeus. Sim, ele estabeleceu um novo testamento para o judeu, e quando você nasceu, já não havia mais inimizade para com Deus, porque quando o primeiro testamento estava de pé, havia inimizade do povo que não era judeu para com Deus, porque havia uma parede de separação. Então, se Jesus não tivesse derribado esta parede de separação nas suas ordenanças, que era lá da lei, como que você hoje, do lado de cá, como que você hoje, sendo ou recebendo esta palavra de que você não viveu debaixo da lei, que a lei não foi para você, como você saberia disso se essa mensagem não fosse pregada? Como que o irmão do sistema religioso que está lá 20, 30, 40 anos, que nunca ouviu nem sequer a doutrina falar do evangelho, do pacto da graça de Deus, como é que essas pessoas vão entender e se libertar de estarem dando dízimo, fazendo jejum, fazendo campanha, fazendo propósito, se não houver quem pregue essas verdades, quem continue falando essas verdades e quem continue mostrando dentro das Escrituras a importância dos feitos de Cristo? Viu aí que contradição? E o que seria então para essas pessoas que nos acusam agora de falsos mensageiros da graça? Qual seria então a mensagem a ser pregada se você não passar primeiro por essa para mostrar às pessoas o que aconteceu e qual o nosso posicionamento hoje? Não existe. Todos vamos ter que passar pelo fio da graça de Deus. Todos vamos ter que passar pelo filtro da graça de Deus. Porque as pessoas não vão entender uma coisa fora do contexto. Imagine que eu falo uma frase solta aqui fora do contexto, né? Por exemplo, um exemplo, né? Foi aquele ônibus vermelho, foi aquele ônibus. Eu vi, ele passou lá e foi ele que causou aquilo. Totalmente fora do contexto, está descontextualizado isso aqui. Então você que me ouve, o irmão Elcio falou de um ônibus vermelho que passou ali e causou aquilo. Causou o quê? Que ônibus vermelho foi isso? Foi esse? Que hora foi essa? Aonde foi que esse ônibus vermelho passou e causou aquilo? Então eu preciso contextualizar essa mensagem. O ônibus vermelho passou ali tal hora e foi ele que causou aquilo, causou aquele acidente, causou aquele engarrafamento, não é isso? Aí você vai entender o contexto daquilo que eu quero falar. Então, para eu falar que eu estou
eu não estou na graça porque a graça foi estabelecida para resgatar os judeus que estavam debaixo da transgressão? Isso tem um contexto, e esse contexto precisa ser ensinado. Essa revelação precisa ser passada adiante. E não eu ocultar isso, ou querer proibir, colocar mordaça, ou incentivar, ou induzir os irmãos a não ouvir mais essas mensagens, porque agora nós entendemos que a graça não foi para mim. Olha, que absurdo. Eu não estou dizendo que a graça não foi, não. Vou explicar. Que a graça não foi para mim, porque a graça foi para aqueles que estavam debaixo da lei. Como eu não estava debaixo da lei, então a graça não me serve. Não te serve? Tá. Então desenrola o manto. Você vai falar de quê? Ah, já sei, da revista da Turma da Mônica, né? Fica difícil, né? Entenderam, abençoados? Então, 5. Para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos, não foi eu e você que recebemos, foram eles, receber a adoção de filhos. Agora vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 10. Olha o que diz, Efésios 2, 4 ao 10. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, amou a quem? Paulo está falando? No contexto, aqueles que estavam debaixo da lei. Como eu falei, Hebreus 9:15 e Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Tá? 4, Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quem foi que estava morto em ofensa? Foi você? Não. Aí o religioso pode entrar aí. Claro que eu estava morto em ofensa, em delito. Eu estava bebendo, eu estava me prostituindo, eu estava me drogando, então eu estava morto em ofensa, em delito, e ele veio e me vivificou. Calma aí, você não entra aqui agora. Eu disse que tem duas mensagens na graça, tá? As duas mensagens da graça e o propósito eterno. Então calma aí. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos pelas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu li o versículo 5. Vou ler o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aquele povo que estava morto em pecado e em delito, ressuscitou juntamente com Jesus. Jesus morreu? Sim. Ao terceiro dia ele não ressuscitou? Quando ele ressuscitou, Jesus ressuscitou juntamente com ele aqueles que estavam mortos em pecado e em delito. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, embora o templo tivesse de pé, embora os pactos ainda estivessem se cruzando, embora as cerimônias, abluções, os sacrifícios no templo ainda continuassem sendo efetuados, embora o sacerdócio, que não era mais o levítico, mas o sacerdote Caifás estava lá, né? Aquele que não entrou pela porta, que entrou pela janela, saltou, né? Ladrão e salteador, e eles estavam ali usurpando ainda daquele contexto todo de sacerdócio. Então, estava tudo ainda em transição, né? Os pactos estavam se cruzando, o templo estava de pé, etc. Mas espiritualmente falando, ou seja, a eficácia da obra de Cristo, ela já tinha, no que tange a sua importância, a eficácia, ela já tinha sido feita, né? Nos ressuscitou, disse Paulo, versículo 6, juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, o que Paulo estava entendendo aqui é que quando Cristo ressuscitou, aquele povo também foi ressuscitado. Agora, minha pergunta é, Paulo, no tempo dele, já sabia que quando Cristo ressuscitou, aquele povo também foi ressuscitado com Cristo e estava sentado em lugares celestiais. Agora a pergunta é, mas o povo que ouvia Paulo sabia disso? Não. É por isso que Paulo pregava a graça. Porque se assim não fosse, não precisava também Paulo pregar. Porque se quando Cristo ressuscitou, aqueles que estavam mortos em Cristo também ressuscitaram, que nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, se quando Cristo ressuscitou, Cristo também ressuscitou juntamente com ele aqueles que estavam mortos, por que Paulo tinha que falar disso depois? Qual a importância, então, de que Paulo tinha que falar? Paulo tinha que falar porque aquele povo não sabia desse feito de Cristo. Quem recebeu a revelação foi Paulo. Quem recebeu o entendimento foi Paulo.
E como aquele que recebeu a revelação e o entendimento, tinha que passar adiante para os seus irmãos que, embora já estivesse totalmente reconciliado com Deus, porque Jesus morreu justamente para reconciliar o seu povo com Deus, mas aquele povo não se via reconciliado. Tanto é que a carta aos Hebreus, Paulo está lá batendo, porque o povo queria viver Cristo e queria viver o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão. E aí Paulo está explicando lá na carta aos Hebreus a superioridade do sacerdócio de Cristo, que era um sacerdócio eterno, que veio da linhagem de Melquisedeque, em relação ao sacerdócio levítico, que veio da linhagem de Arão. Então, se não precisava Paulo falar da graça, se não precisamos hoje falar do Evangelho da Graça, Paulo também não precisava, porque Cristo já tinha feito a obra. E aí? Mas por que Paulo falava? Porque Paulo tinha que trazer conhecimento para o povo. Por que nós estamos falando aqui? Porque nós estamos trazendo conhecimento para o povo. Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse para os seus discípulos, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Então, assim como aquele povo na época de Jesus não podiam suportar, não estavam prontos para ouvir, na época de Paulo também, muitos não entendiam a mensagem da graça, não compreendiam a mente de Paulo, não entendiam a revelação que Paulo tinha recebido e Paulo se esforçou, Paulo se dedicou para passar essas informações. Nós hoje recebemos esta revelação, nós hoje recebemos o entendimento do Evangelho da Graça, mas muitos filhos de Deus não entenderam nada, então precisamos continuar falando, ensinando, batendo na mesma tecla para que as pessoas venham compreender que a morte de Jesus foi para resgatar os judeus, que o sangue de Jesus de Nazaré foi para remir os judeus e para nos colocar em um patamar de superior glória. Agora, como eu vou dizer que eu já estou nesse patamar de superior glória, superior com relação àqueles que viveram debaixo da lei? Porque diante de Deus hoje todos nós somos iguais. Tanto aqueles que viveram debaixo da lei, porque também Jesus absolveu, Jesus reconciliou consigo mesmo, tanto nós que nascemos, ou os que nasceram depois lá da queda do templo, que já nasceram sem o pacto da lei e já nasceram totalmente ligado ao Eterno, ligado ao Criador. Mas para nós sabermos dessas informações hoje, a mensagem teve que ser falada, a mensagem teve que ser pregada. Cristo, Deus, o Senhor, permitiu que essa mensagem chegasse no nosso tempo. Por isso que nós dizemos hoje, somos livres da doutrina do dízimo, dos ensinamentos da prática da Páscoa. Hoje nós entendemos que não precisa se batizar nas águas. Hoje nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Hoje nós sabemos que nós somos a morada do Eterno. Hoje nós entendemos que o sangue de Jesus foi para remir quem estava debaixo da lei. Hoje nós sabemos que nós já reinamos em vida, estamos em perfeita vitória. Hoje nós sabemos que nós estamos já no reino do Eterno. Sim, você sabe como? Você sabe porque alguém diferenciou para você, porque alguém ensinou para você, porque alguém falou para você. Então, se você parar de ensinar isso, como é que as pessoas futuras ou no futuro vão saber? Não vão saber, abençoado. O que eles vão saber é desce Zaqueu, é a mulher do fluxo de sangue, porque o sistema religioso vai continuar contando história. E nós, em graça, precisamos voltar na história para ensinar o povo de Deus que o que é história e que o nosso posicionamento no Eterno hoje é outro. Mas para mostrarmos este posicionamento no Eterno, é necessário continuar pregando o Evangelho, porque o Evangelho da Graça ele tem um propósito eterno, ele não acaba. Por isso que a graça não acaba. Teve as suas afinidades, os seus propósitos específicos dentro de cada contexto. E está tendo também dentro do nosso contexto. Versículo 5, Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, a posição espiritual daquele povo que saiu ali debaixo do ministério de condenação e morte. Olha o 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias e riquezas de quê? Da lei? De quê? Da pátria eterna? De quê? Da terceira plenitude? Não, da graça. Para mostrar nos séculos vindouros, Paulo já dizia, nos séculos futuros, nos séculos vindouros, e nós estamos no século 21, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias e riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco, com eles lá em Cristo Jesus.
Então, o que é que nós estamos mostrando hoje? Paulo disse, para mostrar nos séculos vindouros. Paulo está mostrando nesse século XXI? É Paulo que está pregando para você no século XXI? Não. Quem está falando no século XXI somos nós, hoje, que recebemos essa mensagem e estamos transmitindo essa mensagem adiante. Para mostrar nos séculos vindouros, né? As abundantes riquezas da sua graça. Então o que nós estamos apresentando aqui, abençoados, são as abundantes riquezas da graça de Deus. Por isso que a graça de Deus ela não acabou, porque embora ela tenha um propósito específico lá no primeiro século, hoje ela tem também outro propósito, que é mostrar aquilo que foi feito por meio de Cristo para aquelas pessoas e o resultado produzido para as nossas vidas. Porque você não pode dizer que você é um filho de Deus se você não crê naquilo que Cristo fez por meio da graça. Como que você vai dizer hoje que está no reino inabalável de justiça se você diz que a graça não é para você? Se a graça não é para você, você não pode dizer que está no reino, porque o reino só é possível por meio da graça. Se você diz que a graça não é para mim, porque a graça foi especificamente para os judeus que estavam debaixo da lei, você não pode dizer que está na pátria celestial, você não pode dizer que está na vida eterna, você não pode dizer que está no céu, você não pode dizer que é salvo, você não pode dizer que é filho de Deus, se você não passa pelo fio da graça, abençoado. Então não existe isso é delírio, estão transtornando o evangelho. Quer dizer, agora para eles não existe mais o evangelho. Mas como a pessoa vai dizer, não, eu sou filho de Deus? Tu vai dizer que tu é filho de Deus como? Se você discorda e desfaz e pisa no propósito eterno da graça de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Então aquilo que Jesus Cristo, por sua benignidade, manifestou para aquele povo, precisa ser mostrado. E como é que vai ser mostrado se não for pregado? Como ouvirão se não há quem pregue? Disse o apóstolo Paulo. Então alguém vai ter que se prontificar a pregar. Já não basta pregarmos contra o sistema religioso corrupto, né, que distorce tudo isso aqui e ensina o povo de Deus a continuar fazendo sacrifício, dizendo que Jesus vai cobrir com sangue dele o pecado do povo hoje e que se o povo tiver aceitar Jesus, aí Jesus vai salvar hoje, quando tudo na verdade já está tudo consumado, tudo perfeito, mas que precisamos falar essas verdades para que o povo venha se libertar na mente. Agora, vem os engraçadinhos que foram libertos por meio desta mensagem, dizendo que eles iam pregar a graça, que eles iam pregar isso, porque não faz sentido. O que não faz sentido é o que estão fazendo, é o que estão falando. 8. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Salvo de quê? Salvo do inferno? Não, salvo da lei. Salvo do ministério de condenação e morte. Porque pela graça sois salvos. Salvo de quê? Salvo daquele pacto. Salvo daquelas transgressões que eles estavam ali sujeitos. Pela graça sois salvos, Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, um presente de Deus. Então, um presente de Deus para salvar, resgatar. E a salvação aqui é remir. Salvação aqui é resgatar. Salvação aqui é tirar aquele povo que estava vivendo debaixo de um império de treva, do ministério de condenação e morte. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o 9 vai explicar muito bem isso. Não vem das obras, obviamente das obras da lei, para que ninguém se glorie nelas. 10. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou boas obras para que aquele povo andasse nela. Quais boas obras? As boas obras hoje da graça. As boas obras do Espírito de vida em Cristo Jesus e não das obras da lei. Então, você observa que aqui já vai nascer um outro perfil da graça, ou seja, uma outra mensagem da graça. A primeira mensagem da graça foi para resgatar os judeus que estavam debaixo da lei. A primeira mensagem da graça foi para remir os judeus que estavam em transgressão. A primeira mensagem da graça foi para aproximar os povos de Deus, onde não havia mais nem judeu nem gentio, porque todos faziam parte da mesma família de Deus. Então a primeira mensagem da graça, e precisa também ser falada, continuar sendo falada,
é que quando Jesus morreu e no seu sangue ele perdoou os judeus, remiu os judeus, o mesmo sangue aproximou os gentios, no caso eu estou falando gentil, né, que não era judeu, não estou falando eu e você agora, mas os gentios que não eram judeus, que estavam fora das alianças e separados de Deus, sem conhecimento e sem paz no mundo. Então, o sangue de Jesus, ele perdoou os judeus que estavam debaixo de transgressão, quando ao mesmo tempo também ele aproximou aqueles que não eram judeus e que não tinham comunhão com o Eterno. Então, a partir do sangue de Jesus, todos os filhos de Deus passaram a ter comunhão diretamente com Deus, mediante o feito de Cristo. Viu aí a importância do Evangelho da graça de Deus? E é por isso que é o Evangelho da graça, ele é o Evangelho que precisa ser pregado eternamente, porque sempre vai existir pessoas precisando ouvir essas verdades. Agora olha lá, Efésios 3, 4 ao 12. Efésios 3, 4 ao 12. Versículo 4. Pelo que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, em outros séculos, não tinha sido revelado. Olha que interessante. Versículo 4. Pois que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então havia um mistério. Aí Paulo vai dizer esse mistério. O qual em outros séculos passado de Paulo, não foi manifestado, apresentado aos filhos dos homens, como agora, no tempo de Paulo. Então Paulo agora estava apresentando aquilo que em outros séculos não tinha sido apresentado, não tinha sido revelado. Aí Paulo diz, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus apóstolos, seus santos apóstolos e profetas. Agora minha pergunta é, se antes de Paulo não tinha sido revelado e a partir de Paulo passou a ser revelado, e Paulo morreu, quem é que vai revelar hoje isso que para o sistema religioso, isso que nós estamos pregando, é mistério porque eles não entendem? Então alguém precisa continuar falando do Evangelho, que são as riquezas, as abundantes riquezas de sua graça, que antes de Paulo ninguém conhecia, né? Mesmo aqueles que andaram com Jesus de Nazaré, antes de Paulo ninguém conhecia. Paulo passou a explicar esses mistérios e hoje nós estamos justamente explicando estes assuntos que para o sistema religioso ainda continua sendo mistério. Porque quando nós dizemos que não existe Santa Ceia, existe Páscoa dos judeus, para o sistema religioso isso é um mistério, porque eles não entendem. Quando nós dizemos que Deus não habita em uma igreja evangélica, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, que Deus habita em nós, para eles isso é um mistério, porque eles não entendem isso. Assim como foi mistério antes de Paulo, e Paulo passou a revelar, hoje no nosso tempo tem sido mistério para muita gente. Não é mais mistério para Elson, não é mais mistério para o Geraldo, não é mistério para o André Pimentel, não é mistério para o Jorge Valente, não é mistério para você, minha irmã, que está me acompanhando aqui, não é mistério mais você, Leão Pregador, não é mais mistério para o irmão Cláudio, não é mais mistério para os irmãos que ministram e conhecem o Evangelho e acompanham as mensagens em graça. Então, para você que nos acompanha, para você que está aí conectado, não é mais mistério, porque esse mistério já foi revelado. Cristo trouxe ao nosso coração, à nossa mente, este entendimento. Então, para nós, hoje não é mais mistério, mas para o sistema religioso, continua sendo mistério quando nós dizemos que língua estranha não é língua de anjo, é idiomas. Para o sistema religioso, continua sendo mistério quando nós dizemos que não precisa fazer jejum para se santificar, porque no eterno todos nós estamos santificados. Para o sistema religioso, isso é um mistério quando nós dizemos que não precisa ninguém pagar o preço pela salvação, porque nós já nascemos no eterno totalmente salvo, e que salvação eterna não se perde. Entendeu, abençoado? Para o religioso, isso é mistério, porque a mensagem que nós pregamos aqui não é para salvar o espírito, não é para levar ninguém para o céu, é para salvar a alma, a mente que está perturbada por muitas informações religiosas e trazer paz nos corações e que você venha desfrutar de uma vida abundante com Deus. E aí? Se eu paro de pregar a graça, eu paro de anunciar essas verdades para os corações aflitos,
feridos, machucados. Por isso que a graça de Deus é eterna. Porque ela teve o seu propósito inicial e ela tem agora o seu propósito nessa edificação de limpar, de purificar pela lavagem da água da palavra a mente e os corações dos filhos de Deus. Amém? Quem está entendendo? Eu acredito que essa mensagem é muito simples, muito objetiva, muito clara. Aqui ninguém está dando volta, ninguém está inventando, eu não estou forçando o texto. Está tudo claro, irmão. Olha lá, versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E aí? Não, porque eu não tenho nada a ver com o Evangelho da Graça hoje, porque o Evangelho da Graça foi até o ano 70, então nós não temos nada a ver com isso. Não temos? Tá. 7. Do qual fui feito ministro... versículo... capítulo 2, capítulo 3, versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, os gentios que não são judeus, né? São co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Nós não estamos debaixo de promessa, porque promessa é algo que foi prometido e você está esperando. Então nós não estamos esperando nada. Mas como é que nós vamos dizer que já estamos perfeitos se eu não aceitar que isso aqui é uma verdade irrevogável que precisa ser falada? Que a minha participação no corpo de Cristo foi mediante a promessa feita em Cristo pelo Evangelho. As pessoas sabem disso? Não. Então quando alguém diz assim para você, não, irmão, a graça acabou, nós estamos no reino de Deus, nós estamos na vida eterna. Cristo é a vida eterna. Ele diz, quem comer de mim jamais morrerá. Quem se alimentar de mim jamais morrerá. Então Cristo é a vida eterna. Para você dizer que está no reino de Deus, que está na vida eterna, você tem que passar por Cristo. Não existe isso de estar no reino, estar na pátria, sem passar por Cristo, abençoado. Porque tudo é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas convergiram em Cristo. Deus otorgou autoridade na pessoa de Cristo. Ele tinha todo o poder e autoridade. O feito dele pelos judeus é uma coisa, derramou sangue e remiu aqueles que estavam debaixo de um pacto que exigia derramamento de sangue. Mas a eficácia do efeito do sangue nos contagiou no bom sentido diretamente, nos atingiu. Por quê? A saber, Efésios 3, vou ler novamente, Efésios 3,6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então é o Evangelho da graça de Deus, por isso que o Evangelho da graça de Deus, ele é eterno, porque é o Evangelho da graça de Deus que nos dá essas informações que nós fazemos parte de um mesmo corpo, da mesma família da fé, da mesma família de Deus. Então, se eu digo que eu sou filho de Deus, eu preciso entender que essas promessas foram feitas em Cristo. Aqueles que estavam esperando até o ano 70 a realização das promessas que foram consumadas, amém, eles estavam esperando. Mas nós não estamos esperando, mas nós já vivenciamos essas verdades que foi prometida na pessoa de Cristo Jesus. 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, Paulo foi feito ministro. No tempo de Paulo, Paulo pregou o evangelho da graça em todo o mundo de então. Mas e hoje? É Paulo que vai continuar pregando? Não, hoje somos nós. Por quê? Porque a graça de Deus é eterna. E enquanto haverá vida, e sempre haverá vidas, sempre haverá pessoas, uma geração vai, outra vem e a terra permanece para sempre, sempre vai precisar, vai ser necessários ministros, pessoas que preguem o evangelho da graça para mostrar os feitos de Cristo, historicamente falando, pela Bíblia, mostrar os feitos de Cristo especificamente para aquele povo, para mostrar o resultado do feito de Cristo para os gentios daquela época que foram aproximados, enxertados no mesmo corpo, para mostrar que eles estavam vivendo uma promessa
esperando algo, e hoje para dizer que todas quanto foram as promessas no Senhor, ela já tem o sim e o amém de Deus, e ela já está completa sobre as nossas vidas, por isso nós estamos completos no Criador. Mas isso é uma mensagem, é uma doutrina, por isso que a graça de Deus, ela tem duas mensagens. A primeira mensagem da graça é o feito histórico de Jesus de Nazaré para derramar sangue e remir. O segundo efeito da graça de Deus é para que nós hoje venhamos entender o nosso posicionamento no eterno, pelo feito dele. Hoje nós estamos totalmente ligado, conectado com o Pai, porque Ele fez aquela obra maravilhosa lá no passado. Isso não significa que eu vou deixar de pregar o que aconteceu lá no passado, porque hoje isso não serve para mim. Sendo assim, Paulo, na sua época, não pregava lá o Pentateuco, não pregava lá passagens da lei de Moisés para explicar ao povo que já estava na graça. Sendo assim, Paulo não tinha que nem tocar naqueles assuntos lá dos livros do Antigo Pacto. Por exemplo, quando ele repete a profecia de Gálatas 3, quando ele fala Gálatas 3,13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ele está mencionando o Deuteronômio. Entendeu, abençoado? Então, Paulo não podia se utilizar do Antigo Testamento, já que eles estavam vivendo na graça, e lá era a lei. Então a lei já tinha sido abolida por Cristo, a lei já tinha sido cumprida, Romanos 10,4 em Cristo, então Paulo não podia tocar no assunto da lei. Paulo tocava para trazer esclarecimento. Então como é que nós hoje, que estamos vivendo a plenitude da graça, pacto 100% estabelecido, estamos ligados, conectados diretamente com Deus, nós não vamos tocar no início da graça, nós não vamos ler textos do Antigo Pacto para mostrar para o povo de Deus de como tudo isso aconteceu, para mostrar o nosso posicionamento hoje. Heresia, esses abençoados, se é que eu posso chamar assim, estão trazendo aí para a mente do povo de Deus. Tá bom, abençoados? Fique com essa reflexão e que você entenda que a graça de Deus, ela traz esses dois conceitos de entendimento para os judeus e para nós que não somos judeus, mas que fazemos parte da mesma família de Deus. E sem contar, eu posso até acrescentar isso como uma terceira, não a terceira mensagem, né, mas uma terceira notícia nesse sentido de que, embora eles lá tivessem recebido a mensagem de Paulo e nós hoje estivéssemos recebendo, né, esse resultado positivo pós-juízo, pós-anos 70, existe também a questão das leis do espírito de vida em cada um de nós, a lei moral de Deus. O Evangelho, a graça de Deus também, ela se manifestou educadora, ensinando a renunciar às paixões, os maus costumes, as palavras torpes. Então, a palavra de Deus, independente se ela foi até mesmo na lei, ou se ela foi no tempo que a graça foi estabelecida, ou se é hoje na plenitude da graça, a palavra de Deus, ela traz para nossas mentes um conceito de justiça, de bondade, de generosidade, de misericórdia, de gratidão. Então, esses conceitos, esses frutos que são benefícios do Espírito em nós precisamos ouvir de onde? Do Evangelho. O Evangelho vai dizer isso. Para você não viver nas práticas da prostituição, do adultério, sabe, da imundície das paixões carnais. Tudo isso, o Evangelho da Graça, ele traz como esse pacote. Revelação e temor ao Criador, tá bom? E eu deixo aqui dois versículos interessantes. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo disse assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E Hebreus 12, 28, Hebreus 12, 28, Paulo também diz: Pelo que, tendo recebido um reino inabalável de justiça, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos ao Senhor agradavelmente, com reverência e santo temor. Como é que alguém vai dizer hoje que não está na graça, está no reino? Mas se o reino, ele é justamente a confirmação da graça de Deus. Para dizer que está no reino, você não pode anular a graça, porque foi justamente a graça que colocou aquele povo que estava lá no reino, foi justamente a graça que deu, né, tendo recebido o reino inabalado,
Hebreus 12, 28. Foi justamente a graça que proporcionou esse reino inabalável de justiça. E se eu digo que eu estou nesse reino, e esse reino não é comida, não é bebida, disse Paulo, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se eu digo que eu estou nesse reino, que Jesus disse, não está ali, não está lá fora, ele estará dentro de cada um de nós, de vós, e ele está dentro de cada um de nós mediante conhecimento. Se eu digo que eu estou inserido neste reino, eu não posso anular a graça de Deus. Se eu anulo a graça de Deus, eu anulo o reino. Se eu anulo a graça de Deus, eu anulo a vida eterna. Se eu anulo a graça de Deus, eu anulo tudo que se chama Deus e, portanto, eu me coloco como inimigo de Deus. Então seria melhor me denominar ateu. E eu sou muito incrédulo para ser ateu. Graça e paz, abençoados. Fique com essa reflexão. Espero que você tenha se edificado, se fortalecido, tá bom? Beijo no coração de todos. Até o próximo encontro.